Tomar o conteúdo conversando sobre uma questão que vai ser pilar para vocês entenderem toda eletrostática. Eu preciso que vocês vejam essa aula, até esse conteúdo transformar um mapa mental aí na tua cabeça, que você consiga entender por que eu fiz as questões desse jeito. Por que eu perguntei na questão A, qual que é o campo elétrico e o potencial a tantos metros? E na questão B, qual que é a força e energia potencial a tantos metros? E olha como o enunciado ganhou mais um trecho. Se aparecer uma carga de tantos microcoulombs. Então essa questão aqui que eu vou mostrar para vocês é como se fosse um apadrinhamento para você não esquecer esse conteúdo mais. Por fim, vai ter uma questãozinha aí de diferença de potencial. Não coloquei a fórmula ali, porque é uma fórmula simples. Tudo bem? Em seguida, eu vou mostrar para vocês uma questão de resultância de campo elétrico, tá? Isso vai exigir um pouco mais de trabalho físico de vocês. Eu não posso terminar a eletrostática sem mostrar para vocês isso aí. Então vamos aí, vamos fazer a questãozinha. Aqui temos as fórmulas. Preciso que vocês tenham em mente que aqui em cima nós temos duas fórmulas que são grandezas vetoriais. Tanto a força quanto o campo elétrico são vetoriais. E o que isso implica? Quando eu faço essa conta, eu não posso colocar o sinal da carga. Inclusive tem material que vai trazer duas barrinhas assim, ó, ao redor disso aqui, ó, que significa módulo. Isso aqui nada mais é para lembrar você que você não pode colocar sinal. Se a carga é menos 5 ou se a carga é 5, tanto faz. Você vai jogar 5 aqui. Beleza? Mas qual que é a diferença entre a carga ser positiva ou negativa? Lembra que para o campo elétrico é um campo elétrico de saída se a carga for positiva. Então quando você for representar, sei lá, aqui é carga positiva. Se você for fazer o cálculo do campo elétrico aqui, e você vai descobrir, vale, sei lá, 20. Vai ser um 20 assim, saindo. Veja como essa flecha está saindo do mais e indo para lá, né? Essa é a ideia geral que você tem que ter. Sempre o campo elétrico é de saída na positiva. Agora, se fosse negativo, você ia fazer o cálculo, sei lá, do campo elétrico para esse ponto, e quando você fosse representar esse campo elétrico, você teria que representar assim. É um campo de entrada. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho melhor na próxima parte, quando eu vou falar de resultância. Agora, para fazer essa questão, tenha em mente aí, ó, existe uma carga de menos 10 microcoulombs. Então, nós já sabemos, é uma carga negativa. Carguinha negativa aí, de menos 10 microcoulombs. Você sabe que micro não dá para usar, então a gente já vai fazer o trabalho matemático aqui, ó. Menos 10 microcoulombs. No lugar do micro, colocamos 10 a menos 6. Então fica como? Menos 10, no lugar do micro, 10 na menos 6. O coulomb você deixa. Ok, já fizemos essa transformação. Isso aqui de certeza tem que fazer em qualquer questão aí. Então já começa por aí, você não vai errar. Aí a questão A, o que ela pede para ti? Para calcular campo elétrico e potencial elétrico a uma distância de 2. Então, é uma distância aqui, ó. Sei lá, vamos dizer que aqui dá 1 metro, então aqui dá 2 metros. Então ele quer saber quanto que vale o campo elétrico aqui e quanto que vale o potencial elétrico ali. Bem de boa, se você tiver as fórmulas em mente. Tu sabe que tem fórmula de tudo que é tipo de coisa, que tem mistura de tudo que é tipo de coisa. Esquece essas barrinhas aqui, ó. Só preciso que você lembre que nas vetoriais não entra sinal. Ok. Agora, as que são vetoriais têm d ao quadrado. As que não são vetoriais, que são escalares, elas têm o d embaixo. Beleza. Aí tem o seguinte, as fórmulas que só dependem da carga que gerou, e você consegue ver mais ou menos aí, ó. Por que nesse enunciado não está falando de mais uma carga e nesse tá? Porque essas duas aqui, ó, força e energia potencial, dependem de uma nova carga. Então é bem claro que essa aqui
é uma dessas duas e essa aqui é uma dessas duas também, porque tem duas cargas. E essa aqui tem só uma, então ou vai ser essa ou vai ser essa. Ok. Campo elétrico. Campo elétrico é esse E. Então vamos escrever ali E igual K Q sobre D ao quadrado. Tudo bem. Que valores que ele jogou aí para ti? Ele jogou que a distância é de 2. Então a gente vai substituir no lugar do D, 2. A carga é de menos 10 microcoulombs e nós já passamos isso para a unidade que usamos. Fica menos 10 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então vamos substituir aí, e não sei se você lembra, mas o K é sempre 9 vezes 10 na 9. Então bora lá, E vai ser igual, o K é 9 vezes 10 na 9. O Q vai ser essa carguinha aqui que eu já passei para o valor. Lembrando, agora nós estamos fazendo uma grandeza vetorial. Então eu coloco esse menos na frente, eu não coloco. As grandezas vetoriais não importa o sinal. Não importa. O que vai mudar é se eu faço, lembra que eu coloquei aqui, ó, mais. Se eu faço aqui para cá ou para cá. Você não coloca na fórmula, isso é expresso depois. Nesse caso, como é positivo, você vai fazer para fora, o campo de saída. Mas na fórmula, enfatizo, não se importa com o sinal. Então, esquece o sinalzinho aqui na hora de botar ali. Vai só o 10 vezes 10 na menos 6. Lembrando que isso aqui não é sinal, tá? Isso aqui é uma expressão que simboliza outra coisa. O único sinal que tu tira é esse da frente, que é da carga mesmo. Beleza. Tudo isso dividido por D ao quadrado. D ao quadrado é a distância. Então, 2 ao quadrado. Vamos desenvolver essa continha aí. 9 vezes o 10 vai dar 90. Agora vamos relacionar o 10 na 9 com o 10 na menos 6. Fica 10 na 3. Base igual, faz a sominha dos expoentes, bem tranquilo. Agora aqui dividido por 4. 90 dividido por 2 dá 45. Dividido por 2 mais uma vez. 45 vai dar 22,5 vezes 10 na 3. Esse vai ser o nosso valor de campo elétrico. Campo elétrico vai valer 22,5 vezes 10 na 3. Agora é bem importante, ele pode te pedir, além disso aqui, ele pode falar, represente isso em um desenho. E o que você teria que fazer daí? Opa, esse aqui não dá. Vou pegar um preto. O que você teria que fazer daí? A carga é, sinal mesmo, é negativa. Então vamos fazer a carga negativa. Opa, o que eu faço em positivo? Negativo. Uma representação aí, 2 metros. Então, sei lá, vou jogar um pontinho aqui, vou fazer um negócio assim, 2 metros. Isso é a escolha minha também, isso aqui não é necessário. Mas faz do jeito que tu quiser. Aí nesse ponto, nós vamos ter um campo elétrico de que jeito? A carga não é negativa. Se a carga elétrica é negativa, o campo é o campo de entrada. Então eu tenho que fazer assim, ó. Campo de entrada. Que vale quanto mesmo? 22,5 vezes 10 na 3. É o valor desse campo elétrico aí. Então, aí uma forma de representar. Campo elétrico está feito. Agora vamos olhar o potencial elétrico. O potencial elétrico ele é um pouco mais simples, porque a única coisa que você tem que fazer é fazer o cálculo ali na fórmula mesmo. Ele é um número escalar. Uma grandeza escalar, ela não é nada mais do que um número. Então lembra, vetorial, vetorial, porque tem ao quadrado embaixo. Escalar, escalar, porque o D não é ao quadrado. E qual que é a diferença? Escalares são só números. Números, só isso. Agora, vetorial são coisas que têm módulo, direção e sentido. Então você tem um para onde.
É para a direita? É para a esquerda? Você tem que fazer uma seta. Não basta simplesmente falar um número, tem que falar para onde aponta. Por isso que aqui eu tenho que botar uma setinha. Opa, é aqui, ó. Eu tenho que botar uma setinha. Eu tenho que botar uma setinha porque é uma grandeza vetorial. Ela não é apenas o valor, ela tem direção. E como que eu sei a direção do campo elétrico? Repito mais uma vez para você não esquecer. Como eu sei a direção do campo elétrico? Para carga negativa, entrada. Para carga positiva, saída. É isso. Agora vamos fazer... Quiser anotar, quiser pausar, pode fazer anotação. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer o potencial elétrico no mesmo lugar. Agora, qual é a diferença bem grande aí entre o potencial elétrico e o campo elétrico? As fórmulas são bem parecidas, como uma é vetorial e a outra é escalar, uma é d ao quadrado, a outra é só d, né? Mas aí tem uma coisa mais importante. Por uma ser vetorial, você não precisa levar sinal da carga. A outra, que é escalar, você tem que levar o sinal. Então, bora lá, vamos fazer o cálculo do potencial elétrico. Não sei se você lembra, mas é essa fórmula aqui, ó. Potencial elétrico, essa fórmula ali. Escrevemos a fórmula, sempre o primeiro passo. Agora vamos substituir, lembrando que a distância tem 100 metros e a carga tem 100 microcoulombs. Por acaso, a carga é menos 10 microcoulombs. E eu já passei ela para o valor que tem que ser. Nunca é microcoulombs, tem que sempre passar para coulombs. Tá aí. Então como é que vai ser o negócio? Substitui. O V é o que eu quero calcular, repito. O K vale 9 vezes 10 na 9. O exercício te dá isso normalmente. O Q? Q vale menos 10 vezes 10 a menos 6. Agora pergunta, vai sinal ou não vai sinal? Como é escalar, você consegue ver isso olhando aqui embaixo, ó. Como é escalar, tem que levar sinal. Por quê? Porque as escalares são só o valor, então o valor é toda a identidade desse número. Então você tem que mostrar o menos. Agora a vetorial, ela tem outras coisas, por isso que o sinal não é tão importante. Na escalar é tudo. Então como é escalar, você tem que colocar menos 10 vezes 10 na menos 6. Bota entre parênteses, só para não confundir esse sinalzinho aqui. Se você se sente seguro, percebe que é uma multiplicação, pode deixar sem. Por questões matemáticas, sempre melhor colocar o parênteses. E o D, a distância é 2. Aqui não está o quadrado, então é só jogar o 2. Beleza, vamos fazer as multiplicações agora. V igual 9, eu vou multiplicar com esse 10 aqui, vai dar 90, só que vai dar 90 negativo, então menos 90. Vezes 10 na 9, eu vou relacionar com esse 10 na menos 6. Como a base é a mesma, é só fazer uma relação dos expoentes aí, uma soma dos expoentes, fica 10 na 3. Tudo isso dividido por 2. Agora bem tranquilo aqui, menos 90 dividido por 2, isso vai se transformar em menos 45. Opa! Menos 45. E esse é o valor, não está em notação científica. Se você quiser, sempre melhor. Se você sabe fazer notação científica, faça. As alternativas normalmente vai fazer Enem, aparece em notação científica, não escapa disso. Fica V igual menos 4,5 vezes 10 na 4. E na verdade esse valor é o mesmo que esse. Só passei para a notação científica. Ok, fizemos campo elétrico e potencial elétrico. Você já percebe aí, esses dois não dependem da carga de teste. Depende apenas da geradora. Agora, para fazer força e energia potencial, aparece um novo camarada, uma nova carga, que a gente vai ter que usar na fórmula. Vamos fazer a força elétrica.
força igual Q sobre D ao quadrado. Sabe que é uma grandeza vetorial, que tem um D ao quadrado, então você não coloca sinal aqui no Qzinho, no Qzão, não pode botar sinal não. Vamos substituir as coisas? Ah, só um detalhe, você não pode usar o 2 microcoulombs. Então vamos fazer essa coisa que a gente fez aqui de novo. 2 microcoulombs, na verdade, é 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Micro é 10 na menos 6. Ok, fizemos isso, agora vamos substituir cada coisa no lugar. Força é o que eu quero calcular, vou repetir. O K vale 9 vezes 10 na 9, uma constante. Qzinho é a carga de teste. Não é a carga que gerou o campo. Então lembra, a gente está analisando essa carga aqui, a gente já fez o cálculo de campo, já fez tudo. Então tu sabe que essa é a carga de campo. A carga de teste, essa outra. Mas bem de verdade, para essas fórmulas aqui, não muda nada. Tanto faz quem é quem. O importante é para essas de cima você saber que a carga que gera é essa. E você percebe pela como ele descreve, enunciado e tal. Não tem muito segredo não. Só você deixar isso entrar na tua cabeça. Aqui, coloca os dois Q, tanto faz qual tu coloca, qual é a ordem. Então vamos jogar aí esses dois valores. Bem de boa. Lembrando, como é vetorial, joga sem sinal, né? Então vamos lá. 2 vezes 10 na menos 6. E o outro é 10 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido por D ao quadrado. A distância de quanto mesmo? 2 metros. Então, 2 ao quadrado. Resolvendo isso aí, lembrando, gente, vamos relacionar os números aqui, os números normaizinhos aí, e vamos relacionar as potências de 10 entre elas. 9 vezes 2, 18. Vezes 10, vezes 10, 18, 180. Agora, 10 na 9, vezes 10 na menos 6. O 10 repete, né? Vamos relacionar os expoentes, fica 10 na 3. Só que a gente tem mais um, ó, 10 na menos 6. Então, 3 menos 6 menos 3. Então fica 10 na menos 3. Tá? Bem tranquilo aí. Se quiser fazer a continha em cima, pode fazer, ó, os expoentes 9 menos 6 menos 6. Isso aqui vai dar 9 menos 12, 9, opa, vai dar menos 3. Tá? Só pra... Tudo isso dividido por 2 quadrado, 4. 180 dividido por 2, 90. Dividido por 2 de novo, 45. Então 45 vezes 10 na menos 3. Ficou meio estranho, né? Não, enfim, 45 vezes 10 menos 3. Você pode passar para a notação científica. Se passar para a notação científica, a resposta que você vai ter, que é mais adequada, 4,5 vezes 10 na menos 2. Lembrando, não joga sinal aqui nas cargas. Então, quando você for representar isso por um desenho, é bem importante que você analise a direção, o sentido, conforme carga positiva e negativa, ó, porque essa é negativa, essa de baixo é positiva. Então, como que você representa mesmo? Agora estamos falando de força elétrica. A força elétrica, a representação da força, depende se ele atrai ou repele. Essas duas estão se atraindo. Então, como é que é mesmo? Assim, ó. Uma puxando para a outra. Beleza. Agora vamos apagar, vamos fazer energia potencial. Energia potencial. Energia potencial é o seguinte, essa fórmula aqui tem que substituir no lugar do Qzinho e do Qzão os sinais. Então vamos lá. Repete. K, 9 vezes 10 é 9. Qzinho vale... Aí, como eu falei, tanto faz quem é quem. Só lembrar de botar o sinal.
Vamos colocar o 10 primeiro. Menos 10 vezes 10 na menos 6, vezes 2 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido por D, que é 2 metros, então é 2. Agora você vai fazer aí, mesma coisa de antes, 9, não é menos 9 não, é 9 vezes menos 10, 9 vezes menos 10, menos 90. Menos 90 vezes 2, menos 180. Aí isso vezes 10, 9 com menos 6, 3. Com menos 6 de novo, mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então aqui nossa resposta vai ser menos 180 dividido por 2, menos 90. Não está em notação, se quiser, fica menos 9 vezes 10 na menos 2. Então aí a gente fez questão 1 e 2. Lembrando que na parte escalar você tem que manter o sinalzinho das cargas, isso é bem importante. Agora vamos fazer a diferença de potencial das partículas aí. Então a ideia é o seguinte, uma partícula ela se moveu, tá? Ela se moveu e ela mudou a posição dela em relação a uma carga. Então ela estava na posição a 2 metros de distância e ela foi para a posição a 5 metros de distância. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Tá fácil de você perceber que ela saiu de A e foi para B. Então qual que é a posição inicial? É A. Qual que é a posição final? É B. A diferença de potencial, a fórmula que eu mostrei para vocês é o seguinte, ó, U igual VF menos VI. É o potencial final menos o potencial inicial. Então a diferença de potencial, qual que é o final mesmo? O final é esse, ó, vou botar um F aqui. E o inicial é esse. Então, vamos reescrever? No lugar de VF, eu vou colocar, o final não é B, então vamos colocar B aqui, ó. E o VI não é inicial? Não é o A? Então vamos colocar A. Legal. Agora o que a gente faz? Felizmente a gente vai ter que calcular o potencial em B e em A e fazer um menos o outro. Vou fazer assim, ó, vou apagar em cima, a gente aproveita o espacinho. Seguinte, vamos fazer VB. O VB aqui está o V, ó, a fórmula do V, que é o potencial de fato. Ele é calculado por Q, Qzão D. Então é o seguinte, o que eu quero calcular é VB, então repete. O K é 9 vezes 10 na 9. O Q? O Qzão é a carga que gerou. Nós estamos falando de um potencial. O potencial depende apenas da carga geradora. Essa carga aqui, ó, que está falando a questão inteira. Tudo isso aqui é dessa carga. Então, como nós estamos falando de uma coisa que é escalar, está mostrando aqui que é escalar, você vai ter que levar o sinal. Só que não pode micro, óbvio, então eu já passei aqui. Vamos utilizar isso aí. Menos 10 vezes 10 na menos 6. Né? Vou botar um parênteses aqui para não confundir o sinal. Dividido por D. Em VB, vamos ver. O B ele está a 5 metros da carga, a posição B. Então quanto que vale a distância? 5. Ok. Agora a gente vai resolver o VB.
vai ser igual 9 dividido por 10 dá 0,9 vezes 2 dá 1,8. Então eu dividi esse 9 pelo 5. Aí vezes esse 10 aqui dá 18. Menos 18, inclusive. Aí eu vou relacionar esse 10 na 9 com esse 10 na menos 6. Fica 10 na 3. Se vocês tiverem dúvida nas contas, me chamem, tá? Aí isso já é uma resposta. Você pode passar para a notação científica. VB vai ser igual a menos 1,8 vezes 10 na 4. Ok, calculamos VB. Agora vamos calcular o VA. VA é a mesma fórmula, né? A gente está calculando o potencial. K, que é sobre D. A carga é a mesma? É a mesma. A única coisa que está mudando é a distância. Estamos analisando diferenças de potencial. Quanto que o potencial muda em duas posições. Então, a única coisa que no A a gente vai colocar 2. Vamos fazer a continha aí. VA vai ser, o K é 9 vezes 10 a 9. O Q? Essa carga geradora ali, menos 10 vezes 10 na menos 6, parênteses. Isso dividido por a distância dessa carga na posição A vale 2. Então 2. Se você fizer essa continha toda aí, você vai encontrar 90 dividido por 2 menos 45 vezes 10 na 3. Passando para a notação científica, você vai encontrar menos 4,5 vezes 10 na 4. Ok, então nós temos o valor de VB e temos o valor de VA. Então vamos fazer aqui a diferença de potencial é VB menos VA. Onde que eu faço isso? Vou fazer aqui embaixo mesmo. A diferença de potencial é VB. VB vale quanto? Tá aqui, ó. Menos 1,8 vezes 10 na 4. Menos da fórmula, coloca ali, não esquece os menos da fórmula. O VB vale quanto? Menos 4,5 vezes 10 na 4. Então esse menos que está aqui é desse valor, tem que levar também. Então vamos botar um parênteses aí, porque tem menos com menos. 4,5 vezes 10 na 4. Beleza, deixa eu fechar o parênteses. Agora, para a gente tirar esse parênteses, vamos fazer o menos com menos? Menos com menos é mais, então vamos tirar o parênteses e transformar esse menos com menos no mais. Bem mais elegante. Agora complicou um pouquinho. Eu sei que você tem bastante dificuldade com essas potências. Tem vídeo aí no canal para vocês assistirem que vai explicar bem certinho isso aqui. Recomendo que vocês olhem. Mas tem uma condição. Você só pode fazer esse tipo de soma se e somente se a potência de 10 daqui for a mesma potência de 10 daqui. Isso é matemática. Vocês aprendem lá no primeiro ano. E o que acontece? Você vai fazer a relação entre os números da frente e repete esse 10 na 4. Então vai ficar o seguinte. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui que já foi. Não vai mais usar. Então é o seguinte. 4,5 eu vou tirar 1,8. Vai ficar 3 menos 3 dá 2,7. 2,7. E o 10 na 4 eu repito, porque é a potência em comum. É isso.
Então, a diferença de potencial vale 2,7 vezes 10 na 4. Tudo bem? Agora, a resultância eu vou deixar para outra aula. Essa aula já ficou um pouco comprida, então eu vou deixar para a gente conversar de resultância rapidamente semana que vem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentem revisar essas questões, elas vão ajudar vocês bastante.